Boa noite! Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo convidar a Silvana, porque não deu certo pelo perfil dela, né? Vamos tentar por aqui, Sil. Te aguardando entrar. Hoje nós vamos falar sobre o medo de não ser uma boa mãe, né? E aí, quem tem medo de não ser uma boa mãe? Me conta. Vamos lá, Sil? Vamos ver se eu consigo te convidar? Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer você. Boa noite para todos que estão entrando. E aí, Sil? Eba! Agora sim. Oi? Aê! Vamos lá. Tem que rolar esse papo que tá tanto tempo para acontecer e a gente aí, cada uma com os seus perrengues do dia a dia, acaba perdendo o time da gente se encontrar. E hoje estava agendado, a gente vai conversar. Sim, Sil. Tudo bom, Mari? Sil, começa se Como apresentando aí você pro pessoal. tá? Eu tô bem. Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Silvana Scaliuzzi, sou enfermeira há 40 anos, mas com os arquivos todos atualizados, totalmente focados no cuidado materno-infantil, para o acompanhamento de mamães desde a gestação até o pós-parto e vivenciando os desafios, principalmente da amamentação. Junto com esse trabalho, eu me especializei em cuidado materno-infantil com enfoque em amamentação. E agora estou indo rumo ao título de consultor internacional. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Mariana, por ter me aceitado nesta live e aceitado o nosso convite de trocarmos um pouco de experiências e ideias para refletir sobre um tema que nos preocupa como mãe e mulher sempre, desde sempre, que é a famosa culpa materna. Como ser a melhor mãe possível para o meu filho? Sabe, Sil, que foi exatamente esse medo de não ser uma boa mãe que me fez estudar tanto para ser mãe. A gente vai falar um pouquinho, aprofundar, porque que as mulheres hoje têm tanto medo de não ser uma boa mãe e tudo mais, mas sabe que foi exatamente isso que me fez virar uma mãe nerd, né, como algumas amigas chamam, porque eu tinha realmente muito medo de não ser uma boa mãe, né? E como a gente está numa modernidade, onde tem tantas coisas que chamam a gente, que a gente acha que a gente tem que suprir, uma lista que a gente acha que a gente tem que suprir, eu fui também fazendo assim, né? Para quem não me conhece aqui, quem é do perfil da Silvana, a Silvana e eu nos conhecemos na nossa pós-graduação. Eu tenho um carinho muito grande por Muito você, Silvana, obrigada. de verdade mesmo, de todo o coração. Você é exatamente isso, você une a experiência com a atualização. Isso para mim é admirável, porque é numa era que a gente vê, ou são os mais novinhos atualizados, ou os que têm mais experiência, que acham que sabe tudo. Ver você cada vez se atualizando, sempre ali, e juntando a experiência incrível que você tem também, né? Além da amamentação como mãe, como vó, é realmente é um prazer eu É estar isso, aqui com muito você, de obrigada. verdade. Eu preciso de vocês Eu para sou uma estarmos aqui crescendo e sem vocês nada disso teria acontecido. A minha turma da pós-graduação foi maravilhosa, mesmo que à distância. Mas, Mari, quantas crianças você tem? Conta um pouquinho. Eu tenho dois meninos, né? Tem o Lorenzo que tem 8, acabou de completar 8, e o Olavo que tem 5. Crianças que sempre exigiram de mim realmente que eu tivesse um olhar. Todas as crianças têm, obviamente, exigem dos pais um olhar, mas os meus filhos também me demandaram muito estudo. Então, assim, eu fiz a formação contigo, mas eu fiz a formação desde lá da gestação do Lorenzo, né? Da 9 anos atrás, eu venho me formando. Eu fiz todos os cursos que você imaginar. Eu entrei em curso de dolo. Eu tinha alguma necessidade, por exemplo, sobre parto, aí eu ia fazer o curso de dolo. Sobre amamentação, eu ia fazer curso de consultora. E sobre Que sono, eu ia fazer o legal. curso de sono.
Então, foi assim que eu vim também ganhando conhecimento e venho ganhando conhecimento, né, Sil? Porque é exatamente isso que você falou. A gente não pode parar de estudar, a gente tem que se atualizar. O mundo vai se atualizando, a gente tem Super, que se atualizar junto. né? Né? E, e, e o nosso E o tema nosso de tema hoje, de hoje? exatamente isso, né? Como você acha, você como psicóloga, uma das suas formações, né? Mas é a que te guia nos dias de hoje. Afinal de contas, Uhum. que medo é esse que a gente tem de não ser uma boa mãe? Esse medo vem muito da modernidade também, né, Sil? Eu acredito que você pode até falar mais pra gente que sempre existiu o medo, né, de não ser uma boa mãe, de não ser suficiente. As mulheres, elas vêm evoluindo sempre, né? Elas vêm tendo conquistas e evoluindo com essas conquistas. Mas a gente percebe que hoje as mulheres estão num impasse muito diferente do que já teve em qualquer outra fase da vida, né? Outra fase da história. As mulheres realmente conquistaram tantas coisas que hoje, quando elas se pegam mães, elas criam muitas dúvidas, até pelas questões de quebrar ciclos. Isso de quebrar ciclos faz com que as mães tenham muito medo de estar errando dessa vez. Afinal, se a gente for pensar antes, Sil, como que funcionava? A minha mãe agia de certa forma, eu nascia naquela família, eu ia agir daquela certa forma com o meu filho, ponto final. Né? Então, um ia aprendendo com o outro. E hoje a gente está quebrando muita coisa, muitos ciclos, né? É o ciclo da violência, é a questão da amamentação, que a gente quer fazer diferente, é o parto, que a gente quer um parto respeitoso, um parto humanizado. Então, quebrar todos esses ciclos também traz muita dúvida se o que eu estou fazendo realmente é o melhor. Né? Por mais que a gente estude, às vezes você estuda sobre, sei lá, amamentação, por exemplo, e vê aquela criança plugada o dia inteiro e todo mundo falando assim: ah, mas esse menino vai ficar mal acostumado no seu peito, vai ficar mal acostumado no seu colo. Por mais que você estude e fale, não, eu sei o que eu estou fazendo, lá por dentro você fala, mas esse menino não sai do meu colo mesmo. Será mesmo que Será eu que estou é isso acertando? mesmo, né, que é para É. fazer, E se de né? repente eu ouso, Será que é isso mesmo que tem que ser e se eu feito, ouso né? deixar ele Será que chorar, minha mãe fez assim e eu estou replicando o padrão ou estou quebrando, estou fazendo tudo errado e vai dar tudo errado depois, né? e quando, exatamente isso, né? Quando de repente eu acabo, às vezes eu vou até ter um 880, né? Eu tenho que ser aquela mãe que é 100% atenta, porque eu não tive essa mãe atenta e tudo mais. E aí quando eu não consigo dar um pouco de atenção, quando eu dou um grito, qualquer coisa, aí eu volto como se eu tivesse perdido tudo que eu fiz. É. A culpa e o medo estão lado a lado. E, e, e você acha que então as mulheres sempre se cobraram para ser boas mães? Ou por conta hoje da gente ter tanta facilidade ao acesso à informação, isso se transformou e a gente hoje procura melhores alternativas de condução da educação dos filhos? Se a gente for analisar a história, né, nunca na história que a gente olhou tanto para a criança quanto a gente olha hoje, Sil. Né? A criança hoje ela está muito mais centralizada na família. Antes ela estava muito mais periférica, né? Antes os homens eram os donos da casa, então aquela mulher trabalhava para manter essa casa ok, para esse homem chegar e ter comida na mesa. Então, se a gente for parar para pensar, antes o homem era o centro da casa e hoje a gente levou um pouco mais o filho para o centro da casa, especialmente quando é um recém-nascido ou quando é um bebê. A gente percebe que hoje as mulheres estão mais parando um pouco a sua vida, quando conseguem, obviamente, né? Fazendo um recorte aqui, né? As mulheres conseguem, elas se fecham ali para a criança um tempo. Nunca na história a gente fez tanto isso. Por mais que, mas na época da minha avó, a minha avó cuidava de todos os filhos, mas um filho ia cuidando do outro. As tias cuidavam também, a avó cuidava também, a vizinha cuidava também. Todo mundo cuidava um pouco daquela criança. Né? Então não era uma mulher que estava centrada se aquele filho está comendo. Né? Quando que você ouviu antes, Sil, essa coisa de meu filho não está comendo, eu vou buscar uma nutricionista. Meu filho não está dormindo, eu vou buscar uma especialista.
O menino não dorme, eu colocava ali na rede, deixava ali, alguém, o outro irmão ficava junto ali. Não tinha isso, essa questão de regras. E tudo isso a informação, ela é ótima, ela é maravilhosa, mas acaba que algumas mulheres acabam entrando numa prisão. Acaba pilhando demais, né? E aí aumentam, a gente se cobra de uma resposta para a sociedade. É isso? Será? E essa culpa se transforma em um sentimento de sofrimento, então? Com certeza. Sabe, Sil, como eu trabalho exclusivamente como psicóloga de mães, né? Eu acabo atendendo às vezes o casal, dependendo da necessidade, mas eu sou 99% atendo mães. E a grande maioria das mães chegam para mim com uma queixa assim: eu não estou me sentindo uma boa mãe, eu estou falhando como mãe, e eu vim aqui para você me ajudar. Basicamente, ela vem para dizer, né? Eu estou vindo aqui para você me ajudar a ser uma mãe melhor. E o que a gente acaba fazendo ali na terapia é ajudar ela a desconstruir um pouco esse castelo, dela perceber que talvez o filho dela não precise desse castelo Entendi. todo, que ele não precisa ter uma vida perfeita, que na verdade quando ela vai para uma casinha mais simples, ela consegue cuidar dessa criança com muito mais carinho e com mais respeito e limites para Entendi. ela mesma. Então, as mulheres hoje estão vindo sim para terapia, as mães estão vindo sim para terapia para tentar ser uma mãe melhor, uma mãe que acerta mais. E a hora que a gente vê que está dentro da conexão e não dentro daquele checklist na maternidade, onde eu consigo fazer tudo que está dentro das evidências científicas, eu consigo ter mais paz dentro da minha casa. E você penso aqui também, será que não é esse acúmulo de papéis dentro da sociedade que também contribui para esse crescimento desse sentimento e um sentimento de cobrança que acaba sendo pesado e se transforma num sofrimento, né? Porque é uma mulher que até outro dia, na chegada dos filhos, até outro dia ela era a filha de alguém que fazia o seu trabalho profissional, seja lá qual for, tinha o seu marido, o seu companheiro, enfim, seja o que for, mas estava ali tudo quadradinho, arrumadinho dentro das quatro paredes e de repente entra um outro papel dentro desse contexto, o de mãe, né? E aí soma tudo isso, filha, esposa, companheira e agora profissional, e tem também essa cobrança, né? Eu acho a cobrança de eu tenho que ser a melhor profissional dentro do que eu possa ser e tenho que trabalhar como se eu não tivesse filhos, ninguém precisasse de mim em casa, mas ao mesmo tempo eu sou mãe, eu tenho um pedacinho de mim lá dentro de casa, né? Como é que é isso? Como é que rola esse parafuso na cabeça? Perfeito, sim. É isso mesmo. A mulher da modernidade, ela realmente ela vem para um mundo onde ela quer trabalhar. Não é só a questão de que ela precisa trabalhar, obviamente, de novo um recorte, né, social. A mulher, ela quer também estar no mercado de trabalho. Ela quer poder olhar para ela quer ir fazer academia, ela quer. A verdade é que ela quer. Né? Obviamente que quando algumas mães se tornam mães, têm um bebê em casa, elas ficam tão focadas no bebê que elas não querem naquele momento. Mas mesmo quando elas não têm coragem de sair para ir numa academia ou sair para fazer qualquer coisa, elas ainda têm aquele sentimento de que parece que eu estou sendo só mãe. Né? E esse só mãe, elas se sentem culpa também de pensar isso. Né? Porque elas sabem que é muito ser mãe, é muita coisa ser mãe. Mas a gente sabe que não é valorizado na nossa Sim. sociedade uma mulher que fica dentro de casa. Então, esse sentimento também de eu quero estar fora, porque tá todo mundo falando que, de repente, nossa, mas não voltou pro corpo ainda de antes de ser mãe? Se o bebê já completou um ano, né? Parece que tem um marco ali, né? O bebê completa um ano, você tem que voltar com o corpo de antes, você tem que voltar a trabalhar, a criança está mamando muito, tem que desmamar essa criança, a criança tem que estar dormindo. Então tem um marcador ali também de um ano que eu percebo que é um marcador de sofrimento psíquico Nossa. materno também. Sabe, Sil? Tanto que mesmo na terapia eu vejo que tem um marcador aí. Tá completando um ano da criança, ou a criança acabou de completar um ano,
as mães vêm para terapia porque elas ficam muito mais se questionando, porque todo mundo É. questiona ela. E eu acho que assim, os questionamentos são assim: ah, você deu de mamar? Não. Começa no parto. Quando vai nascer? Ah, nasceu. Quando vai desmamar? Se a criança ainda está no peito, já cresceu, tem leite nesse peito, não precisa mais. Se deu de mamar é porque deu de mamar há muito tempo. Se deu pouco tempo é porque é pouco tempo. Se não deu é porque não deu. Então, tudo vão te criticar, né? Se você for dar bola para o que os outros vão falar, a gente pira, né? Mas você sabe, Sil, que nem sempre é o Jura? que os outros falam. Na maioria das vezes é o que elas sentem. É o que elas sentem, né? Então, assim, eu queria um parto humanizado, de repente não tive. Aí eu queria ter amamentado, não consegui amamentar. Então, tudo isso também vai causando sofrimento psíquico nessa mãe e ela vai começando a se questionar. Aí entra o questionamento Tá. se eu estou sendo uma boa mãe. Então, assim, se essa mulher não conseguiu o parto que queria, ou se ela de repente não consegue amamentar, ou se de repente ela precisa colocar na escola antes do que ela previa, qualquer coisa, ela vem com sofrimento de será que eu estou traumatizando meu filho? Será que isso, essa decisão que eu estou tomando, ou essa coisa que eu não consegui fazer, será que vai fazer meu filho pior? Né? Porque o que eu estudei é que tinha que ser um parto humanizado, que ele tinha que receber a hora de ouro, que ele tinha que ser amamentado, que ele tinha que ir para a escolinha só depois de 3 anos. Então, assim, também, ainda a gente volta, o excesso de informações, as mulheres, ao invés de olhar a informação como livros que ela tem na sua prateleira, que ela recebe as informações, ela só recebeu aquelas informações, não, às vezes elas acabam usando aquilo como um checklist, e esse checklist tem trazido Sabe muito sofrimento, que sim. tem o outro lado também, né? O acesso à informação é muito maravilhoso, porque a informação te diferencia, né? Te dá condições de fazer as melhores escolhas para a sua realidade, mas o que me preocupa é a comparação, porque eu vejo no Instagram, não sei aonde, em qualquer outra rede, as pessoas tendo o sucesso que eu gostaria de ter tido e não consegui, justamente por isso, porque eu planejei um parto natural e foi necessário fazer uma cesárea. Eu planejei amamentar, mas o desafio foi muito pesado para mim, eu não dei conta. Então já tem aí já duas coisas. O não dei conta de amamentar, então, é uma carga pesadíssima. Eventualmente, uma mulher opta conscientemente em não amamentar, né? Eventualmente, e não é muito frequente, mas existem essas mulheres que optam. Para mim, não rola, e ponto, e está tudo bem. Mas aquela que não fez por escolha e sim por N questões, acaba que fica um peso que não tem tamanho, né, no ombro dessa mulher. E carrega isso ao longo da vida. E vão se questionando para a vida o que será que eu fiz de errado, né? Fala um pouquinho para mim sobre isso, o que você acha? É exatamente isso. Eu tenho essa percepção também, né? Que a mulher que conseguiu fazer as primeiras coisas, então parto, amamentação, e que ela se sentiu realizada ali, ela tem maior tendência, né, a se sentir realizada depois. Então isso eu vi até, eu fiz uma enquete, né, como que as mulheres se sentiam, se elas se sentiam boas mães, e muitas das minhas clientes responderam lá. E eu vi, eu consegui olhar ali, analisar ali, quanto que as que falaram que se sentiam bem são as que se sentiam mais realizadas nas coisas que elas queriam fazer, né, com o filho que elas tinham conseguido. E o quanto que as que de repente tiveram alguma coisa, algum percalço, né, não conseguiram amamentar, ou não conseguiram parto, ou a criança está com muita dificuldade na introdução alimentar, ou qualquer outra coisa, o quanto que elas se sentem errando. Né? Isso é muito claro, né? Eu estou fazendo toda a rotina noturna, estou fazendo tudo bonitinho, minha criança não dorme. Aí, onde eu estou errando?
eu não estou sendo uma boa mãe? Por que meu filho não dorme comigo? Por que o filho dorme com o pai, mas não dorme comigo? Por que dorme na escola, Por mas não que dorme que comigo? Por que come na come na escola e não escola e não come come comigo? comigo? Então, uhum, tudo isso vai causando essa dúvida se eu realmente sou suficiente, se eu sou boa para os É, meus filhos. mas te digo de experiência própria, essa culpa nos acompanha até a idade infinita, porque uma intercorrência na vida do filho, seja ele bebê, seja ele adulto, a gente sempre vai procurar onde será que eu falhei? O que será que faltou ter mostrado para que esse caminho pudesse ter sido melhor desenhado pelo meu filho? Isso é assim. Mas o que a gente vai fazer para melhorar isso? E aí, como que a gente trabalha isso? Aí é onde a gente entra com o autoconhecimento, né? Sabe, Sil? Lembra que eu falei para você lá das mães que chegam querendo construir um Sim, super castelo, vem para terapia achando assim, a psicóloga de mães, essa aí vai me ensinar a fazer tudo perfeito, né? E a gente desconstrói esse castelo. Então a gente traz assim, o que você consegue na sua totalidade, com que as ferramentas que você tem, com o suporte que você tem, com a vida financeira que você tem, o que você consegue entregar para o seu filho? É o que vai ser suficiente. Sabe se isso que você trouxe para mim de que a gente sempre, né, vai ser infinito. Essa questão do medo estar errando ou sentimento de culpa, qualquer coisa. Hoje eu percebo o quanto que nós, até isso, na nossa desconstrução, a gente quebrando ciclos, né, nós mães da modernidade, o quanto que a gente também traz culpa para as nossas é, mães. O quanto que elas mostram pra gente que se sentem culpadas por não ter conseguido amamentar a gente, por não ter conseguido, por ter de repente sofrido uma violência obstétrica, né? E aí quando a gente fala assim, não, mas eu não vou fazer uma epísio, que isso é violência obstétrica, ela nem sabia que aquilo era violência obstétrica e ela teve é, epísio, né? O quanto que às vezes a gente também, sem perceber, a gente também coloca as nossas mães nessa situação de sentir culpa. Mas aí é onde a gente trabalha. O que ela tinha de ferramenta emocional? O que ela tinha de suporte? O que era evidência científica naquela época? Quem eram os médicos referência daquela época? É tudo diferente. A gente tem que lembrar que os nossos filhos também sim, terão histórias diferentes. O que hoje é muito certo, é muito, né? As evidências provam que isso é certo. No futuro a gente não sabe pode, se vai ser isso. A gente não sabe se os nossos filhos vão olhar e falar, nossa, poderia ter feito diferente, porque lá os estudos da época é vão ser verdade. diferentes. Quando a gente entende isso, que eu estou fazendo o melhor dentro da minha possibilidade financeira, de rede de apoio, de tudo. O que eu consigo fazer? Eu estou fazendo o melhor? Eu estou fazendo melhor? Até minha saúde psíquica. Eu estou bem para poder fazer o que eu acho que eu deveria estar fazendo? Quando eu compreendo isso, eu consigo ter Ai, que paz com o meu importante, maternal. né? Isso sim é a chave Enquanto a gente estiver. do segredo, é o segredo que a gente tem que virar essa chave, né? A blogueira consegue fazer um monte de coisas, mas qual é a realidade dela? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que é um Exatamente. recorte. Instagram é um recorte. Primeira coisa de tudo, gente. Né? Eu lembro, eu falo muito para as minhas clientes gestantes, né? Para as mães que eu acompanho na gestação, que elas assistem aqueles vídeos editados, lindos, de parto humanizado, e eu falo para ela, aquilo é um pequeno recorte. Aquela mulher pode ter tido, vale ler o relato, às vezes ela teve 12, 15, 30 horas de trabalho de parto. O vídeo tem 3 minutos. Obviamente que a fotógrafa maravilhosa fez um Das recorte melhores realmente para cenas, captar, para as pessoas olharem. melhor ângulo, a Tudo. melhor Tem uma música de maquiagem, fundo, tem uma música de fundo tampando o maquiagem, grito. cabelo, Uhum, tudo. isso. Quando a gente pensa nisso, a gente vai reproduzir para o resto. Então, aqui no Instagram também, as mulheres estão postando, as famílias estão postando um pequeno recorte, eles não postam, de repente, um dia que ela está chorando, desesperada, que ela também está se sentindo uma mãe ruim. Ela A não dor a posta isso gente para não você. Né? apresenta. Então, a sua A realidade é a dor, verdade. a dificuldade, a gente não apresenta, porque as pessoas querem ver o belo, né? Então, um Instagram com um perfil com as agruras, as dificuldades,
muito provavelmente não teria o mesmo número de seguidores que a tal influencer gostaria de manter no seu perfil, não é verdade? É um ou outro perrengue que ela vai Mesmo mostrar. porque a maternidade, ela não é 100% perfeita, alegre, contente. Do mesmo jeito que ela não deveria ser o tempo todo dificultosa, pesada, Verdade. sofrida, né? Se tá sofrida, se tá pesada, se tá dificultosa todo o tempo, a gente tem que buscar ajuda, porque tem alguma coisa realmente que não tá bem, né? Então, assim, é isso, né? É um equilíbrio de mãe cansada, mãe sobrecarregada. Então, uma mulher hoje na modernidade que tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de não sei o quê, às vezes está fazendo home office, ou às vezes está indo trabalhar, e tudo fora de casa. Tudo isso a gente tem que lembrar que está Com uma rede sobrecarregando de essa mulher. apoio frágil, né? Tem mesmo jeito de ser perfeito Sem em rede de tudo? apoio ou rede de apoio frágil, não tem como, né? Como você falou há pouco, né? Antigamente era a criançada toda no quintal, toda na rua, era a avó, a tia, a vizinha, todo mundo cuidava de todo mundo. Como a gente ouviu muitas vezes nas aulas, né? Precisa de uma vila toda para cuidar de uma criança. Uma mãe sozinha realmente faz muito diferente, né? E ainda a pandemia que a gente atravessou, que manteve mais ainda as famílias isoladas pela contingência da situação. Mas muitos bebês, mulheres e bebês, passaram por esse momento tão desafiador dos primeiros meses de vida de uma criança sozinhos, somente com a ajuda, às vezes, do companheiro. Quantas não tiveram nem isso, né? São crianças que vão vivenciar um outro desenvolvimento, e é uma mãe que também terá uma outra história para contar desses seus desafios dos primeiros meses de vida de uma criança, não é verdade? Sim. E a gente tem que lembrar que nessa pandemia, né, teve até um estudo que comprovou que aumentou muito os índices de depressão pós-parto, Muito. por exemplo. É óbvio, para mim foi claro, para mim na minha clínica foi claro isso acontecendo. Por quê? Porque há mulheres que estão tendo que dar conta de tudo, trancadas dentro de casa, sem ter um Nossa, escape, né? Que aconteceu por muito tempo, mais de um ano, as mulheres não saíam nem para ir na pracinha com a criança, não saíam para nada. Então era elas o dia inteiro cuidando de casa, cuidando da criança, e realmente sem saber o que fazer, medo, com medo de porque era um adoecerem, do grupo de bebê risco, adoecer. né? Então, se a gente for parar para pensar, sem rede de apoio nenhum. Era a população grupo de risco, né? Então foi muito, judiou demais, né, do emocional de todas essas mulheres que vivenciaram o isolamento social. Isolamento social já é difícil para qualquer cidadão. E ainda com toda a circunstância que a gente vivenciou, meu Deus do céu, a gente só podia esperar isso mesmo. E ter profissionais como você por perto é o que faz a diferença entre segurar a onda e passar surfar a onda, ao invés de se afogar de vez. É uma pena que o acesso aos profissionais da saúde mental não é tão fácil para um recorte social, ok, mas a gente tem, né? Você sabe que eu trabalho ainda no SUS, a gente tem muita dificuldade para acolher todo esse contingente de mulheres e crianças que vivenciaram aí os desafios do isolamento social e agora estão retomando o convívio com a sociedade. É desafiador, viu? É muito desafiador, Mário. O Cio, é desafiador. Eu sei que é desafiador, mas assim, tem opções também, né? A baixo custo ou Jura? a Conta um custo zero. pouquinho. Toda a escola, toda a universidade que tiver um curso de psicologia, os alunos do quarto e do quinto ano vão prestar assistência gratuita. Então, toda cidade que
tem um curso de psicologia, basta entrar em contato com a universidade, que eles vão passar o número da clínica e escola, e vocês vão poder ser atendidos por alunos que são do quarto e quinto anos que recebem Olha, supervisão. Então, não são alunos que estão lá atendendo a Deus dará, são alunos do final do curso, então já estão ali, né, com um pezinho para se formarem psicólogos e que ai, que recebem coisa boa. supervisão. Outra forma também outra forma de receber é pelo Sim, CAPS, né? Principalmente quem tem um sim, adoecimento psíquico, você está suspeitando de depressão pós-parto, de uma crise de ansiedade, você pode sim. comparecer ao CAPS, então é só você procurar no Google CAPS e colocar o nome da sua cidade, que você também recebe esse atendimento psicológico e psiquiátrico Tá. gratuito, tá? Além disso, se você entrar em contato também com a universidade, você fala assim, ah, mas eu não quero ser atendida pela universidade, porque, sei lá, eu liguei em junho, eles vão começar só em agosto, né? Porque é no começo do semestre, depois no Uhum. outro semestre, a mesma coisa. Então, eu liguei em junho, eu estou precisando agora, e eles vão começar a atender só em agosto. A própria universidade te encaminha para profissionais de baixo custo, né? Que vão ser Que o preço social que legal. a gente fala. Então, são psicólogos que acabaram de se formar e eles vão cobrar só um valor simbólico para poder te atender. Então, dá para buscar ajuda mesmo quem não tem condições para pagar um especialista, um profissional com mais Então, pessoal, experiência, atenção a essa tá? informação maravilhosa que a Mari está passando para a gente. Então, as faculdades, universidades de psicologia têm atendimento gratuito, além dos serviços de CAPS que a gente tem em todos os municípios de um modo geral. A Mari está na cidade de Santos, né, Uhum, Mari? Continua na cidade de Santos? uhum. Eu estou na cidade de Santos, mas eu atendo mulheres do mundo inteiro, né? Porque eu atendo só online, eu não atendo presencialmente desde o Certo? começo da pandemia, que eu atendo apenas online. Encaixou Então, eu bem acabo para a tua atendendo realidade, onde né? as mulheres Encaixou muito precisarem de bem para mim. a tua realidade, né? O Uhum. atendimento online. Facilitou o Sim, acesso, né? sim. E isso é um ganho muito positivo para facilitar o acesso ao serviço de saúde mental. Mari, me Uhum. fala mais uma coisa. Junto com isso tudo, que hora nós temos? Mais um pouquinho, ainda dá para a gente conversar mais um pouquinho? Tudo bem para você? Então tá. Dá, Ah, claro. e essa história de culpa, né? Você acha que tem alguma coisa relacionado à religião, que isso transforma, sei lá, se a religiosidade tem a história da culpa na mulher, você acha que tem alguma coisa a ver com gênero? Me conta um pouquinho sobre isso. Será que é porque somos mulheres e religiosas que a culpa existe? Não sei, não sei sobre religião, nunca percebi esse Uhum. recorte, sabe, Sil? Até se você tiver tido algum insight sobre isso, traz para poder a gente poder desmontar isso aí melhor. Mas assim, eu nunca vi esse recorte da questão da Tá. religião, né? Eu vejo que mulheres que são talvez mais católicas ou mais evangélicas, elas têm sim uma visão da igreja, mas elas às vezes sentem que estão acertando e talvez até se sintam menos culpa, não sei, agora parando para analisar, talvez elas sintam menos culpa porque elas estão seguindo um padrão religioso, como que deve ser a formação daquela criança, talvez, mas nunca vi mesmo esse recorte, nunca prestei atenção nesse recorte, tá? Agora a Sem questão de dúvida. gênero, sim, claramente. A mulher ainda se sente a responsável pelos filhos. Por mais que ela hoje, a mulher moderna, ela cobre muito o marido de também ser participante, por mais que ela, de repente, às vezes tente puxar uma rede de apoio para ela ainda se sente a principal responsável pelos filhos, especialmente pelo filho menor, né, pelos filhos pequenos. Elas ainda deixam de fazer muitas coisas, porque o filho, tá numa fase que não dorme, só dorme comigo, tá numa fase que mama, só mama se for no meu peito, tá numa fase que só me quer, então, meu filho tá numa fase que ele só me quer. Então, as mulheres, sim, elas ainda se sentem 100% responsáveis pelos filhos e ainda olham, assim, para as pessoas ao lado como um apoio.
E isso tem o recorte, obviamente, que de toda a nossa história. A mulher sempre foi a responsável pela prole, né? Até se você for parar para pensar na época que não era ela exclusivamente, ainda eram as filhas, ainda era a madrinha, ainda era a irmã, a vizinha. Não eram os filhos, não eram os parceiros, não eram os vizinhos. Então, se a gente for ver na história, realmente as mulheres sempre se responsabilizaram pelas crianças. Então, a gente está tentando, sim, colocar os nossos parceiros para dividir as tarefas com a gente, mas na hora que a criança fica doente, a gente fala, eu vou lá dormir com ela. A hora que a criança fica doente, ainda é a mulher, na maioria das vezes, que falta ao trabalho, que desmarca o trabalho, que desmarca os seus afazeres. Então, sim, tenha o viés de gênero. Tenho atendido algumas famílias onde os maridos são muito envolvidos com o amamentar. E eu brinco com eles dizendo, olha que você é do modelo bom, hein? Continue assim, não desampare, porque é pouco frequente, ou é mais frequente com os jovens pais, mais jovens. Quanto mais jovens, mais envolvidos eles estão com a criação e o acompanhamento do bebê e a criação dos filhos. Ainda é não sei se tabu, se preconceito, se somos nós, as mães, as culpadas por não ter mostrado para esses homens jovens que a sociedade é construída pelo par, né? Se você constituir uma família, você é corresponsável pelo desenvolvimento e formação dessa família, né? Então, alguns são bastante envolvidos, mas não tem como, porque na hora que chega a hora de amamentar, a teta é da mãe. E aí o máximo que ele faz é ir buscar o bebê. Sabe, Sil, a gente vem de uma estrutura machista. Né? O que é a estrutura machista? Então, qual foi a nossa criação, a base da nossa criação? É uma base onde ainda as meninas que limpavam a casa e o irmão não brincava. Então o irmão ia fazer esportes enquanto a menina ficava ajudando a mãe a fazer o almoço. Então a gente vem de uma estrutura. Quando a gente fala de estrutura, a gente fala de uma estrutura machista. As mulheres da modernidade, elas vêm se desconstruindo, elas não estão mais aceitando isso, elas não aceitam mais de ter que fazer tudo e o marido ficar voltar do trabalho e sentar porque ele tem que descansar. E ela passou o dia inteiro trabalhando em casa e não tem direito de descansar. Então as mulheres hoje estão se queixando mais. E, obviamente, quando tem uma revolução, né, então as mulheres fazem a revolução e os maridos começam a ter que se desconstruir. Então, os homens da modernidade, eles estão se desconstruindo porque as mulheres não estão aceitando mais essa situação. E aí é óbvio que também aí tem um balanço aí, né, de quanto que a mulher está cobrando muito, do quanto que esse homem está fazendo pouco, e aí que é conforto pelo pouco que ele faz. Aí tem uma construção aí por trás aí que a gente vai avaliar, obviamente, caso a caso. Mas a desconstrução vem a partir da revolução das mulheres de não aceitar mais. Se eu estou no mercado de trabalho, se eu estou por aí, estou fazendo tudo e eu estou cuidando do filho, então você vai fazer a mesma coisa que eu. Exatamente. Senão eu não preciso de você. Exatamente. Né? E aí os homens, obviamente, têm que se desconstruir. Mas é uma desconstrução, Sil, porque não é que eles vêm de uma geração diferente. Tá? A geração deles, se a gente for para pensar, ainda é uma estrutura machista. Os nossos filhos hoje, né? O meu Lourenço e o meu Lalo já está vindo de uma nova estrutura. Né? A educação que eles estão recebendo, que as crianças da idade deles estão recebendo, já é uma nova estrutura para a maioria das famílias, obviamente. Mas dos nossos maridos, do meu marido, ainda é uma estrutura machista. Essa culpa é minha. Porque o meu Felipe ficava sentado no sofá enquanto a Bruna ia me ajudar, eventualmente, em alguma coisa. É isso mesmo. Então, mas era o que se fazia naquele tempo, né? É o que eu, a sua mãe, fazíamos, porque é o que a gente tinha de ferramentas naquele momento.
É bastante desafiador estar nessa fase que a gente está, né? Você, uma mulher de 30 e poucos anos, vivendo essa desconstrução para uma reconstrução, e eu aqui, a mãe de vocês, que passou por esse momento. E não, isso não rola, e não rola mais, nem aqui em casa, né? Isso é bem interessante, é muito legal essa nossa análise, né? As avós. As avós estão tendo que se Sim, desconstruir também, né, é bem Sil? difícil. Porque é a nora, é a filha que fala, mãe, isso eu não quero. Mãe, não vai dar doce para o Isso, meu filho. Mãe, não, não quero isso, não quero chupeta, né? Então, querendo ou não, as avós estão tendo super, que desconstruir também. As avós de antes, se a gente for para pensar na sua avó, tudo mais, era uma avó que podia tudo com o neto. Podia fazer o que quisesse com o neto. Hoje as avós não podem mais fazer o que querem com o neto. Essa fase, Sil, da gente quebrar ciclos, da gente mudar a situação, ela é muito dificultosa. Por isso que a gente tem também essa sensação de medo. Porque como eu que estou fazendo a primeira vez, sou eu que estou amamentando prolongadamente a primeira vez, sou eu que estou, de repente, fazendo com uma compartilhada dessa forma, assim, proposital, pela primeira vez. Sou eu que estou fazendo tudo isso pela primeira vez. A minha mãe, eu já sei que o que ela fez, se deu certo ou não deu certo, eu já sei o caminho que ela percorreu e o resultado que teve. Agora, o que eu estou fazendo, eu estou acreditando que é bom. Eu acredito nas evidências científicas, eu acredito no que o pediatra fala, eu acredito no que os profissionais que eu acompanho falam, mas eu ainda é não vi o verdade, resultado. Isso causa verdade, medo. verdade. Mas é isso aí. Eu acho que a gente está vivendo É a hora que a gente. um, a fase da transição, né? E é muito legal. Você vai escrever essa história, É a você fase da está transição. escrevendo essa história e você vai ter ferramentas para, junto com a tua geração, mostrar as evidências científicas daqui a alguns anos. Isso é muito maravilhoso. Sim. Sil, sabe que eu vejo isso mesmo, a gente está na fase da transição. Eu espero e eu acredito que os nossos filhos vão ver tudo isso de uma Sem forma muito dúvida, natural. Né? Eu olho e falo assim, os meus filhos e as mulheres ou os namorados deles, com certeza vão olhar para a amamentação de uma forma muito mais sem tranquila do dúvida. que a gente olha. Vão olhar para a criação respeitosa de uma forma muito mais fácil, mais tranquila do que a gente que está quebrando ciclos. Então, hoje, a gente está vivendo o desafio mesmo dessa transição. Os nossos Vão. filhos vão colher isso. Eles não vão poder precisar quebrar ciclos. Terão Obviamente que eles vão outros. ter lá as Terão evidências outros. deles, eles têm outros. Mas isso que a gente está fazendo, para eles não será difícil, não será. Será que vai dar certo? Será que eu estou acertando? Isso não. Sem dúvida alguma. É, assim, é muito legal da gente constatar, né? Que fase bacana, é desafiadora, mas que legal, porque a gente está vivendo essa transição de comportamento social, né? Aonde um simples amamentar, que para nós, consultoras e pessoas envolvidas com o desenvolvimento humano, tanto faz amamentar, natural, para mim um peito a mais, um peito a menos, é respeito, mas é um peito para nós, né? É, quantos outros homens não são, homens e mulheres, são cheios de preconceito com o amamentar? E a gente já passou essa fase, a gente já mudou de fase no game. E os seus filhos, os meus netos, já vão estar de forma muito tranquila e Natural. vão ter outros desafios a vivenciar, sem dúvida alguma. É isso aí, Mário. Sim. Até essa questão da criação respeitosa. Né? Se a gente vem de uma criação violenta, para a gente é Sim, muito difícil, a hora que a criança tem uma explosão emocional, uma explosão sensorial ali, a gente conseguir se controlar. Né? Quantas vezes a mãe não relata assim, nossa, minha vontade era de bater, minha vontade era de chacoalhar, minha vontade era de gritar. Algumas vezes até acaba fazendo, grita com a criança, onde vem a culpa.
Por quê? Porque o automático na nossa cabeça é esse, é gritar, é bater, porque a gente está É, quebrando o ciclo hoje. Os nossos filhos, como não estão habituados a ter essa forma de relacionamento, para eles vai ser muito natural, vai ser muito normal se relacionar com as pessoas sem precisar gritar com eles, sem precisar trocar as pessoas. Para eles vai é. ser natural. Hoje a mulher de 30, 40 anos precisa parar, pensar, para não reagir da forma que depois ela vai se arrepender. Mas porque ela estaria só Uhum, replicando muita. um padrão que ela foi criada, né? Dar um chacoalhão, dar E um que ela tapa no deseja quebrar bumbum, hoje. é um padrão que ela estaria repetindo, replicando como o modelo que ela vivenciou. Hoje não, hoje a gente tem que parar e pensar, não precisa, calma. Vamos acolher a criança. Eu entendo que esse é o caminho, né? E vamos acolher Também, nós mesmos também. também. Né? Porque quando eu me acolho de eu estou quebrando um ciclo, eu sou a transição. Então, para mim é difícil mesmo. Não é porque a vizinha é melhor do que eu, a vizinha é mais doce com o filho dela que eu. Não, ela também está quebrando o ciclo dela. Talvez ela tenha um pouco mais de facilidade. A gente não sabe da história dela, né? Mas, então, assim, eu tô aqui quebrando um ciclo. Para mim é difícil mesmo. Então, quando eu der um grito com meu filho, que eu possa também não me martirizar depois, que eu possa olhar e falar, não, eu não vou fazer mais isso da próxima vez, eu vou aplicar as ferramentas que eu conheço, mas que eu não olhe para mim como uma mãe monstro, porque eu estou quebrando ciclos, o meu filho vai ser fácil não bater no filho dele. Para mim É, não é fácil, é para mim é desafiador. desafiador. Muito, muito, muito legal. É muito incrível, né, gente? Porque eu, sua mãe, a gente vem de uma geração que a violência era absolutamente normal. A violência à Ah, não. criança era absolutamente normal. É o tapinha educativo, né? Que hoje, E quando a gente olha para isso, Sil, a gente também respeita as sim, nossas mães. Né? Não é que a minha mãe batia em mim porque ela era não, um monstro. Ela batia em mim porque na época dela bater era normal, a bater era era educação. educação. Né? Hoje não é mais. Então eu estou tendo que quebrar esse ciclo. Mas quando eu entendo isso, que a minha mãe não me amamentou porque ela não me amava, ai, que minha mãe de repente me batia porque ela me odiava, porque ela não gostava de mim, porque ela não me respeitava. Quando eu entendo que na época dela isso era natural, que a mamadeira, a cultura da mamadeira era muito forte, que ofereceram as fórmulas da época lá, né? Era muito forte. E a questão da violência fazia parte da educação de antes. Eu respeito minha mãe e falo, mãe, sinto muito, né, que você não tinha ferramentas para aquela época, que eram as ferramentas da época daquelas. Mas hoje eu estou tendo que quebrar um ciclo, hoje eu estou tendo que buscar novas ferramentas, e hoje eu tenho que realmente fazer isso que você falou, parar para É, depois agir. Porque se eu fizer no automático, eu vou exatamente, repetir, eu vou reproduzir. exatamente, exatamente. É o exercício que vocês têm que estar sempre praticando, né? Igual musculação. Tem que praticar, praticar, praticar para ficar boa. Não tem como. Igual na corrida. Tem que treinar, treinar, treinar para ficar boa. Senão não tem resultado. E vocês a mesma coisa. Educar os filhos hoje tem tudo isso, né? É uma prática. Acho que também é conhecimento, informação, informação atualizada. A gente saiu aí da culpa materna e chegou na educação dos filhos. E não tem como não pensar nesse caminho se não for pensando no que foi a educação no passado, os modelos que a gente assistiu, e por isso a gente repete alguns padrões e com a informação atualizada a gente vai procurar fazer esse caminho de uma forma mais suave, uma forma mais respeitosa. Então, Mari, eu fico muito feliz em ter conversado todo esse tempo com você. Eu acho que foi um ganho muito grande para todas as pessoas que puderam passar aqui na nossa sala. Está dando 8:55, a gente está aí no nosso papo já há um tempinho. Eu agradeço profundamente, Mário,
Então, fica aqui como dica para todos que estão nos ouvindo, quem já nos ouviu, quem vai ouvir depois, a importância do cuidado, do autocuidado da mulher, né, Mari? Pedir socorro na hora certa, ou na hora que você não sabe se está certo ou errada, mas peça socorro, procure um profissional capacitado para te ajudar. E esse profissional é acessível não só na rede privada, né, mas também na rede pública de saúde e nas faculdades e universidades de psicologia. A gente tem acesso ao cuidado com a saúde mental da mulher, da mãe e da criança também, porque junto com isso tudo os filhos sofrem, viu? Eu preciso estar bem para poder cuidar Não bem é? dos meus, né? Não adianta eu ficar só cuidando do outro e não me olhar, porque vai ser isso, vai ser uma hora que você não vai conseguir aplicar as coisas que você quer aplicar, as ferramentas que você quer aplicar, porque você não está bem para poder fazer isso. Então a gente precisa sim olhar para a gente precisa sim buscar redes de apoio, precisa mesmo olhar para o nosso parceiro e ser a revolução de eu não aceito mais o modelo antigo. Eu não aceito o modelo antigo de criação, eu estou fazendo diferente, eu estou quebrando meus ciclos, eu estou na fase de transição, então eu também quero que o meu parceiro, que a minha mãe, que todo mundo faça parte dessa revolução, porque eu preciso disso para minha saúde mental Ai, que também. lindo, Mar. Muito lindo. Então é isso, pessoal. Muito Obrigada pelo obrigada, convite, Sil. obrigada de verdade. A live está na página da Mariana, a psicóloga da mamãe. Vai ficar salva lá, depois a gente tenta baixar, eu jogo para a minha também, deixo guardadinha para quando a gente pensar novamente na culpa materna. Vamos refletir, vamos pensar e ver se a gente precisa segurar essa tristeza dentro da gente. Vamos trabalhar isso para que as coisas aconteçam de forma mais suave para você, mãe, e para o seu filho. É isso, Má? Um beijo, Obrigada, Sil, obrigada a todo um mundo que beijo. Até participou. a próxima.